Apresentamos agora a primeira parte da entrevista com o radialista Porã. O rock gaúcho é a temática da conversa com Iglenio Burté Bernardes, o Porã. Radialista há mais de 20 anos, ele já trabalhou em diversas rádios. Atualmente está na Atlântida, participando dos programas Pretinho Básico e do programa do Porã. Ele começa comparando a situação atual do rock gaúcho com a de anos anteriores. Ando desolado, sem você do meu lado, parece não ter fim, essa desilusão. A principal diferença que eu vejo hoje no contexto do rock gaúcho é o movimento, né? O movimento que não existe, porque a gente teve dois booms de rock gaúcho nos anos 80 e nos anos 90. E em todos esses momentos tinha um movimento de rock, de música na cidade, que ele era único, ele era unificado. As bandas, tu encontrava o pessoal das outras bandas sempre nos shows de uma banda que estava acontecendo e tal, né? Tu encontrava os caras dos acústicos nos shows da Ultraman, os caras da Tequila no show da Comunidade. E hoje eu não vejo esse movimento assim coeso de grandes bandas surgindo no rock gaúcho. Tem algumas bandas boas, tipo o Anabijalva, o Apanhador Só, que é um caso bem peculiar, né, de uma banda que sem tocar em nenhuma rádio, mesmo na Ipanema eles não tocam, eles conseguem ter um puta público, né, e tá lançando disco, e tá fazendo crowdfunding para lançar seu disco, e ser super popular já em São Paulo, enfim, né. Tem alguns exemplos isolados de sucesso de bandas de hoje em dia, mas como movimento de rock, um movimento de música urbana, eu acho que isso não existe mais, assim. Acho que a gente perdeu isso. A música gaúcha encontra dificuldades para expandir o seu som fora do estado. O rock é quem tem mais obtido êxitos, exemplo da banda Fresno, que com a música Infinito tem atingido um público mais amplo. Diversos ingredientes contribuem para que esse estilo tenha mais destaque do que os outros fora do estado. Entre eles, podemos citar o tradicionalismo. Tem muito da música gaudéria, do tradicionalismo, né? Aquela coisa do tradicionalismo muitas vezes impediu que a gente avançasse, mas muitas vezes também esse tradicionalismo foi aliado, alguns elementos dele, a bandas lá dos anos 70, como os Almôndegas, né, como caras que revisitaram um pouco, né, disso, né, o Vitor Ramil, que traz um pouco da milonga, a própria Graforreia, que tem coisas, né, de milonga, com a clássica Amigo Punk, é uma milonga, né, mas eu acho que uma busca por um som nosso, assim, fez com que o rock se sobressaísse, né, e um rock com elementos bem peculiares, assim, falando um pouco da nossa vida aqui, de Porto Alegre, do sul do país, né? O novo jeito de se fazer rock no Rio Grande do Sul surge em meados dos anos 80 e 90, com a presença de bandas como a Graforreia Filarmônica e Ultraman. Um dos responsáveis pelo crescimento desse novo estilo foi o público. Nos anos 90, aconteceu um movimento muito interessante das rádios de Porto Alegre, que elas se sentiram obrigadas a tocar o rock gaúcho porque não tinha como não tocar, porque todo mundo queria ouvir aquilo, porque todo mundo queria ouvir a Ultraman, a Tequila, os acústicos, a Comunidade e outras bandas daquela época, né? Então as rádios, as grandes rádios se sentiram obrigadas a tocar. Se nas décadas passadas o público ajudou a alavancar o rock gaúcho, hoje não encontramos o mesmo cenário. Estilos como o funk carioca e o sertanejo universitário cada vez mais ganham espaços em emissoras antes identificadas com o estilo gaúcho. O funk carioca, por exemplo, toca em algumas rádios populares, mas eles não tocam em programação de grandes redes como a Atlântida. O sertanejo universitário é um movimento que toma conta de... Tu vai em qualquer boate do interior do estado, os caras querem ouvir sertanejo universitário, cara. Sabe? E aí tu fica batendo aqui numa rádio, numa rede de rádios como a Atlântida, onde as pessoas estão querendo ouvir isso, cara. E aí a Atlântida tem um programa de
de sertanejo universitário, entendeu? Não que eu goste, entendeu? Mas tem, porque é uma rádio, é uma rede de rádios, né? E que tenta botar na sua programação o que os anseios da nossa audiência. E infelizmente os anseios da nossa audiência não estão direcionados ao rock gaúcho hoje. Na semana que vem, apresentaremos a segunda parte da entrevista com Porã. Ele falará sobre a qualidade do nosso rock atual, os motivos do atual estágio e o que podemos esperar futuramente. Sabe? É uma banda que poderia estar tocando nacionalmente, não tá. Por que não dá? Por que não tá?